Que bom estar com você mais uma vez, meu amigo da TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Esse é o programa Revivados por Sua Palavra, o programa que incentiva a leitura, a meditação e o estudo da Palavra de Deus. Cada dia nós estamos estudando juntos um capítulo da Bíblia. Cada dia ouvindo a voz de Deus. Não é maravilhoso isto? Não é bom isto? Então hoje é o capítulo 24 do livro de Provérbios. Eu quero lembrar você e incentivar você, como sempre faço aqui, de compartilhar a mensagem de esperança que você recebe aqui ou que você recebe na sua leitura pessoal, particular da Bíblia Sagrada. Compartilhe com o amigo do trabalho, compartilhe com o seu vizinho, compartilhe com o seu colega de lazer, compartilhe com os seus familiares em casa, no culto, na família, compartilhe nas suas redes sociais. Visita a gente, siga a gente lá no Twitter e no Facebook, PR Evandro Fávero é o endereço. Siga a gente também, visita a gente nesses endereços que estão aparecendo na tela e também visita a gente no portal da TV Novo Tempo, novotempo.com. Será um prazer receber a sua visita. Será um prazer ter você como um amigo em nossos canais. Bom, eu quero também lembrar você que a oração é muito importante quando nós lemos a Bíblia, porque ela nos dá sabedoria para compreendermos a revelação do Senhor. Então vamos orar antes de lermos Provérbios 24? Bondoso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de orar, ler a Bíblia e meditar na Tua Sagrada Escritura. Obrigado, Senhor. Dá-nos da Tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Provérbios 24 tem muitas lições para nós, como todos os demais provérbios. O Provérbios 24, ele é uma admoestação contra a inveja, contra a preguiça, contra a falta de sabedoria, apresenta a verdadeira força e também a importância do altruísmo. Alguns versículos que eu destaquei. Versículo 1, por exemplo, diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles. Ele começa o capítulo logo dizendo da importância de fugir das atividades sem escrúpulos e de praticar a bondade. Logo no início, ele dá o tom para o que ele quer apresentar ao longo do capítulo 24. Então vamos lá, outros versos importantes que eu achei na caminhada cristã, para na caminhada cristã a gente meditar. O versículo 5 ele diz assim: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. O que ele está falando aqui que mais importante do que a força bruta, do que a força física, é adquirir conhecimento, principalmente o conhecimento da palavra de Deus, não é? Porque ele diz assim, mais poder tem o sábio. E sábio, a definição de sábio em Provérbios, é aquele que teme o Senhor. Você já lembra, no primeiro capítulo nós lemos, né? O princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, mais poder tem aquele que teme ao Senhor do que o forte, poderíamos traduzir o verso 5. Depois o verso 10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, se você está desanimado diante das tentações, se você está desanimado diante das lutas diárias, você vai cair em tentação. Agora a pergunta é, como não ficar desanimado? Como? E a resposta é tão simples que chega até a ser complicada. A resposta é, busca Deus na primeira hora do dia. Se você orar todos os dias, se você ler a Bíblia todos os dias, você não ficará desanimado, porque Deus vai te fortalecer. O ânimo, a força e a coragem vêm do Senhor. Outros versos que eu destaco aqui em Provérbios 24. Provérbios 24, verso 12. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não podemos enganar a Deus. Em outras palavras, é o que o texto está dizendo. Depois, o versículo 13 diz assim: filho meu, saboreie o mel, é saudável, saboreie o mel. Isso está em paralelo com outros textos da Bíblia que falam do mel como um alimento saudável, né?
Por exemplo, Salmo 119 e o verso 103 diz assim, vamos dar uma olhada lá, Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, verso 103, diz assim, aqui está. Vamos então abrir aí a Bíblia neste verso. Aqui diz, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Ele compara aqui a palavra de Deus ao mel. Então, se o mel é saudável, se o mel faz bem e ele é doce, a palavra de Deus, quando estudada com interesse, com cuidado, com amor, com dedicação e com carinho, ela também será doce ao nosso paladar. É o alimento que nós precisamos. É o alimento diário que faz bem ao nosso espírito. Vale a pena dedicar tempo para estudar a palavra de Deus. Outros versos que eu gostaria de destacar aqui, de Provérbios 24, é o versículo 17. Diz assim, quando cair o teu inimigo, agora presta atenção nesse verso, presta atenção. O verso 17 e o verso 29 estão em paralelo. E eu vou dizer para você por que é importante a gente entender esses dois versículos. O verso 17 diz assim, quando cair o teu inimigo, não te alegres. Não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Quando você vai para o verso 29, do mesmo capítulo, a gente lê assim, não digas como ele fez a mim, assim farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não diga isso. Por que é importante compreender esses dois textos? Porque esses dois textos estão falando de amor ao próximo. Deus está nos orientando a orar pelos que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Esse texto, ele se repete no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 5, verso 43. Vamos ver? Mateus capítulo 5, verso 43. Diz o seguinte a Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 43. Diz a palavra. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Aí ele diz, para que vos torneis filho do Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Por que esse texto é importante então? Porque muita gente diz o seguinte, no Novo Testamento nós temos um Deus bonzinho, um Deus que ama, um Deus que perdoa, que manda orar pelos que nos perseguem, que manda amar os inimigos. E no Antigo Testamento nós temos um Deus carrasco, que condena, um Deus que julga, um Deus que castiga. Isso não é verdade. No Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento ama, perdoa, ensina-nos a amar, mas também aplica o juízo. Veja a história, por exemplo, de Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Veja o que acontecerá com os ímpios no dia final, quando Jesus voltar com seus anjos em poder, em glória e majestade. Temos no Novo Testamento um Deus que ama, que perdoa sim, que restaura, que cura, mas também um Deus que aplica o juízo para aqueles que se afastaram de seus caminhos e não querem, são os maus, são os ímpios, os malvados. No Antigo Testamento também temos um Deus que aplica o juízo, a justiça, a condenação, mas também temos o mesmo Deus de amor, porque o Deus não é diferente, é o mesmo Deus, ontem, hoje e o será para sempre. Por isso, a mensagem de amor do Novo Testamento também está aqui no Antigo Testamento, em Provérbios capítulo 24, quando ele diz, se o teu inimigo cair, não se alegre, se o teu inimigo cair, não se regozije o teu coração. Pelo contrário, ele diz o seguinte, não se vingue do teu inimigo, pratique o amor para com ele. Uau! Que linda mensagem de misericórdia, de amor, de paz encontramos em Provérbios 24. Provérbios 24 também diz, no verso 21, teme a Deus, filho meu, teme a Deus, e não te associe com os revoltosos. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, se você quer amar o seu inimigo, se você quiser fazer o bem a todos sem olhar a quem, você precisa buscar primeiro Deus. Porque eu vou te dar força para isso. Não é fácil a gente amar aquele que nos trai, né? Aquele que nos maltrata,
aquele que nos odeia, mas com Deus em primeiro lugar na nossa vida, será possível. Então, primeiro Deus, é a mensagem do verso 21. Primeiro Deus. Depois o verso 27 diz, cuida dos teus negócios lá fora. Olha que linda mensagem, ou seja, seja honesto, tenha um bom nome, valorize o nome que Deus te deu. Que mensagens lindas, não é mesmo? Que mensagens lindas nós lemos em Provérbios 24. Provérbios apresenta mensagens que mexem com a gente. Por exemplo, o verso 27 diz, edifica a tua casa. Edifica, cuida do teu lar, cuida da tua família. Cuida da tua família. Não despreze o lar. Tem pessoas que invertem as prioridades, colocam o trabalho em primeiro lugar, colocam o lazer em segundo lugar, colocam a família em terceiro lugar e Deus em último. Está invertido. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Querido amigo, outra mensagem que eu destaco em Provérbios 24, e aí encerro com isso, é o verso 29 e o verso 30. Diz o seguinte aqui, não digas como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Nós já tínhamos mencionado isso. Mas o verso 30, ele amplia, dizendo assim, passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedras em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi, recebi a instrução. Aí ele vem descrevendo aqui a atitude do preguiçoso. Ele não faz nada, ele não trabalha, ele deixa tudo largado. O homem diligente, ao ver isto, qual será a sua atitude? Retribuir, pagar com a mesma moeda? Ou orar por ele, ajudá-lo e tentar reverter a situação desse homem? Segundo nós lemos, lá em Mateus e aqui, a atitude correta será, com a ajuda de Deus, amar e ajudar. Que Deus te ajude nisso, que Deus te abençoe e que juntos nós possamos seguir por esse caminho. Tudo bem? Vamos orar então? Bondoso Deus e Pai, ajuda-nos, abençoa-nos, fortalece-nos para que possamos ser homens e mulheres dirigidos e guiados por Ti. Conduza-nos em Teus caminhos, livra-nos de todo mal e abençoa-nos com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém.